É isso aí, pessoal. Hoje eu vou começar a montar a minha Prusa Mini. Nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouco mais para vocês sobre o projeto, desde o início, desde quando eu idealizei fazer uma Prusa Mini até agora que nós vamos dar início à montagem dela. A minha ideia inicial não era utilizar as peças originais de uma Prusa Mini. Eu ia utilizar, aqui no meu caso, como eu já tinha uma controladora que seria uma SKR, a mesa aquecida não seria uma mesa igual a deles, que tem aqueles ímãs já com aquele plate que nós conseguimos tirar para poder, simplesmente você torce ele e arranca a peça impressa, é bem fácil. Então a minha ideia era utilizar as peças que eu tinha em casa. Porém, uma coisa que diferencia bastante a Prusa de outras impressoras, pelo menos na minha visão, é a parte do firmware. O firmware da Prusa ele é muito bem otimizado para poder rodar nessas impressoras deles. Então eu acabei optando por comprar a placa-mãe original, que seria a bodyboard, ao invés de eu utilizar uma SKR. Eu acabei optando por comprar a mesa também, porque a mesa que eu tinha aqui em casa era um pouco maior do que a original que vai na Prusa Mini. Então, para eu não precisar fazer muita adaptação em toda a parte estrutural, eu acabei adquirindo a mesa. A placa até acabou compensando, porque a bodyboard ela já vem com os drivers todos ali na própria placa. São drivers da Trinamics, são os TMC 2209, que são ótimos drivers, com uma excelente qualidade, são drivers já silenciosos e que tem uma grande precisão no movimento. Então eu acabei optando por comprar já a bodyboard. Eu tive que fazer algumas adaptações aqui no frame original, tá? Nessas peças impressas, porque aqui no Brasil muita coisa nós não conseguimos encontrar como tem lá fora. Então eu tive que fazer algumas adaptações aqui nessa parte para poder encaixar o alumínio que nós temos aqui no Brasil. Eu acabei imprimindo essas peças antes do alumínio chegar para mim, então aconteceram alguns problemas, os furos não batiam, essas paredes aqui elas são um pouco grossas. Então depois disso eu fiz a modificação. Se vocês forem baixar aí, vocês vão pegar já a parte toda modificada, tudo certinho. Mas para eu não precisar reimprimir essas duas peças aqui, eu acabei fazendo a adaptação, eu só aumentei os furos aqui, ó. E não vai ter problema nenhum, os furos nem vão ficar aparecendo. Então é mais para eu não precisar reimprimir todas essas peças, até porque cada uma dessas demorou mais de 4 horas para ser impressa. Então agora vamos para as outras peças que nós vamos utilizar para fazer a montagem da Prusa Mini. Esses daqui são os alumínios que eu vou utilizar, são alumínios 30 por 30, e esse aqui foi o mais parecido com os originais que eu consegui encontrar aqui no Brasil, tá? Apesar de ele ser bastante parecido, eles não são iguais. A Prusa Mini original, os parafusos que são travados aqui nesses furos são M5. E nesse caso aqui são M6, porque o furo que vem aqui já é maior, não daria para fazer uma rosca M5. Então eu tive que fazer essas adaptações nas peças também. Aqui nós temos dois pedaços com 261 mm, que são esses dois menores daqui. E esse outro pedaço maior aqui, ele não está no tamanho original. Isso porque eu vou fazer a Prusa Mini um pouco maior, porque eu tive que aproveitar algumas peças que eu tinha aqui em casa. E aí, para eu não precisar cortar o fuso trapezoidal que eu vou utilizar aqui, eu acabei aumentando um pouco mais o eixo Z da Prusa Mini. Eu não sei se vai ter problema, mas se tiver futuramente eu corto o pedaço e deixo ela no tamanho original. Aqui eu tive que fazer duas roscas em cada um desse lado aqui, desse alumínio. Essa daqui são algumas outras peças que nós vamos precisar. Esse daqui é o suporte de mesa da Prusa Mini original, tá? Essa daqui ela tá bem marcada, ela tá meio zoadinha porque eu fiz aqui em casa. E eu acabei tendo alguns problemas na hora de usinar ela. Mas eu já fiz o teste e ela vai funcionar perfeito. Continuando, nós temos também essa outra chapinha aqui. Ela é uma chapinha de alumínio de 5 mm, assim como essa daqui da mesa. E eu fiz aqui a usinagem dela também, para nós podermos travar todos os furos. E por último, nós temos aqui o que seria o corpo principal do hot end. Ele ainda não está pronto. Esse daqui vai ser um vídeo separado, só eu montando esse hot end. Então vocês vão ver aí na primeira parte onde eu fiz toda a usinagem, tá? Eu fiz essa usinagem utilizando a minha própria CNC. Então para quem quiser dar uma olhada, vou deixar a playlist aí, vou deixar os vídeos para quem quiser ver como é que eu fiz a minha CNC. E lá tem também o vídeo onde eu fiz a usinagem dessa peça aqui. Então depois eu preciso fazer um furo aqui para nós encaixarmos a garganta. Ainda vou ter que fazer o cartucho de aquecimento. Tenho que fazer alguns outros furos aqui também. Mas isso aí vocês vão ver no vídeo só desse hot end. Se você quiser comprar essas peças aqui, você for comprar da China, você vai gastar nesse kitzinho aqui com o suporte da mesa, essa outra chapinha e o hot end. Se você for comprar, você vai gastar aproximadamente uns R$400 na China, acredito eu. Porque pelo que eu vi da última vez, estava custando R$150 somente essa pecinha aqui da mesa. O hot end somente com essa parte aqui, com a garganta, estava saindo mais ou menos R$150. E esse daqui eu acredito que vai sair mais ou menos uns 70. Aí junto com o frete de tudo você vai gastar uns R$400. Então para quem quiser, tiver interesse de montar sua Prusa Mini, entre em contato comigo
que eu consigo fornecer essas peças aqui até um pouco mais barato do que se você for comprar da China. Guias lineares, nós vamos utilizar aqui, ó, 4 pedaços de 8 mm. Essas daqui, elas têm 8 mm por 280 de comprimento. Então nós temos duas dessas que vai aqui no eixo X, duas no eixo Y. E essas outras duas aqui maiores, essas são de 10 mm. E aqui para o meu projeto eu estou utilizando ela com 400 mm. E aí quem for fazer ela com o tamanho original, tem que ver certinho qual que é o tamanho dessas guias, porque eu não sei esse tamanho é o para o meu projeto. Continuando aqui na parte do eixo Z, eu estou fazendo ele maior por causa dessa peça aqui, pessoal. Esse daqui é um motor NEMA 17, que eu fiz a adaptação. Eu tirei o eixo original que ele tinha aqui e coloquei já o fuso trapezoidal. A priori, eu ia utilizar ele com um acoplador e utilizando esse fuso trapezoidal aqui no tamanho normal. O problema é que esse fuso ele era muito grande, ele tinha 40 centímetros de comprimento. E aí, junto com o acoplador travado lá na impressora, eu ia perder uma área útil muito grande no eixo Z, além do eixo Z ficar muito maior por causa disso. Então eu acabei fazendo a adaptação, vocês vão ver aí, eu já tenho o vídeo dele. Logo mais eu solto para vocês, para verem como é que eu fiz essa adaptação. Eu desmontei esse motor, fiz a usinagem aqui no fuso trapezoidal, coloquei um rolamento ali dentro que eu tive que trocar, porque esse fuso ele é mais grosso do que o eixo que tem original. E depois fiz o teste lá no vídeo, vocês vão ver. Eu acredito que vai ficar bem legal aqui na Prusa Mini. Continuando aqui nos motores, eu vou utilizar dois NEMAs 17, um para o X e um para o Y. E aqui para a extrusora eu vou utilizar um desses NEMA 17. Ele é chamado de NEMA 17 Pancake, por causa do tamanho dele. E esse aqui eu vou utilizar na extrusora. E agora, falando da extrusora, eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a minha, porque eu não vou utilizar a original. E hoje eu vou falar para vocês o porquê disso. Essa daqui é a extrusora que eu vou utilizar, pessoal. Ela é uma extrusora dual drive. Ela é baseada na extrusora da Bondtech. Existe uma original da Bondtech para poder fazer a troca e colocar aqui na Prusa Mini. E eu estou fazendo essa troca por dois motivos. O primeiro deles é que o conjunto original, esse daí que vocês estão vendo agora, com essa engrenagem e também com a guia por onde passa o filamento, ela acaba custando quase o mesmo preço de nós comprarmos um conjuntinho desse daqui já completo. E o segundo motivo é que para quem já tem uma Prusa Mini ou já conhece um pouco, sabe que um dos problemas crônicos que ela tem é em relação à extrusora original. A extrusora original tem um problema conhecido de deixar o filamento escorregar enquanto você está fazendo alguma impressão. Então você acaba tendo muito problema com o resultado da impressão na peça final. E na verdade os dois problemas da Prusa Mini são relacionados com a parte de extrusora e também de hot end. E do hot end eu vou falar para vocês também qual que é o problema dela, mas isso só no outro vídeo quando eu for fazer a montagem do hot end da Prusa Mini. Que vocês podem ver que ela já vem completinha. Então pessoal, se vocês forem comprar aí todos os kits de coisas que precisa para poder montar a extrusora original, esse parafuso, mola e todas as outras partes internas, você vai acabar gastando mais do que se você for comprar um kitzinho desse daqui pronto. E esse daqui, ele já é aquele kit dual drive. Então vocês podem ver que nós temos duas engrenagens que fazem aqui, ó, o movimento do filamento até o hot end. Então desse jeito aqui ajuda muito nesse problema do filamento ficar escorregando. Ela vem aqui também num kitzinho com mais algumas coisas. Tem aqui várias chaves Allen, também algumas fitas Hellman para nós podermos fazer a trava lá da impressora. E por último, temos aqui também essa engrenagem que vai travada lá no NEMA 17. Então, fazendo a compra desse kitzinho aqui, ela já vem completa. E aí, além de ficar mais barato, você já vai ter uma qualidade melhor na sua peça final. Bom, aqui nós temos os parafusos, porcas, arruelas, esse tipo de coisa que nós vamos precisar aqui para montar a Prusa Mini. E aí, nesse caso aqui, eu não vou falar para vocês tamanho, quantidade, tudo certinho, porque eu não sei. Eu fiz um levantamento, mas pode ser que esteja tudo errado, hein? Então eu vou fazer primeiro a montagem dela, e aí depois que ela estiver pronta, eu vou fazer o levantamento de tudo que foi utilizado e vou montar ali uma tabelinha bem legal para quem quiser fazer a sua, só poder copiar e comprar tudo que precisa. Uma coisa que nós não conseguimos achar aqui no Brasil, pelo menos eu não consegui achar, foram essas porcas quadradas, tá? É uma coisa bem difícil de achar, principalmente no tamanho. Essas daqui são M3. Eu consegui achar M4, que não eram exatamente
desse mesmo tamanho, tá? Era um pouco mais grossa, mas a M3 correta, que é utilizada na Prusamini, eu não consegui achar. Então isso aqui eu tive que importar da China, junto com algumas outras coisas. Parte eletrônica, nós temos aqui a bodyboard. Ela já vem com um switch para nós ligarmos e desligarmos, um cabo USB e os fios para nós fazermos a conexão do switch aqui na controladora. Junto com ela, eu comprei também já o LCD igual ao original da Prusamini. Então vamos dar uma olhada aqui agora, que eu também não vi como é que ele veio. Olha só, o LCD. Temos aqui a conexão para poder desligarmos lá na placa, o encoder rotativo e o botão que eu acredito que seja de reset. Junto aqui temos o cabinho, que me parece ser pequeno, mas vamos descobrir depois na hora da montagem. Mas eu acho que esse cabo está errado, hein? Esse cabo está muito pequeno. Bom, vamos ver depois. Vamos abrir agora o bodyboard. Deixa eu tirar esse LCD daqui antes que eu passe o estilete ali. Então vamos dar uma olhada na plaquinha. Bom, aqui nós temos o chip principal, que é um STM32F4, então já é uma controladora de 32 bits. Aqui nós temos dois fusíveis de segurança, acredito que um para a mesa aquecida e um outro para a placa toda. Temos aqui os dois conectores do hot end da mesa aquecida, e aqui nós temos já os 4 drivers, como eu falei para vocês, o TMC2209. Depois nós temos aqui conexões de motores, fim de curso e algumas outras coisas, tá? Aqui nós temos a entrada de energia e um cabo de redes. Essa entrada de energia, pessoal, vai ficar mais pra frente, mas eu vou ter que fazer alguma adaptação, tá? Essa fonte original da Prusamini é uma fonte bem cara. Se você for comprar a Minwell, que seria da melhor marca, na China ela está custando hoje aproximadamente R$350. Ela é uma fonte de 24 volts por 6.7 amperes, se não me engano, a original. Eu acabei comprando uma aqui 24 volts por mais de 8 amperes e paguei 1/3 do preço. Então mais pra frente aí vai ser um vídeo só fazendo adaptação para nós podermos colocar a fonte aqui na Prusamini. Aqui na parte de baixo nós temos todas as labels, tá? Que indica que tipo de conexão que é. Então nós temos aqui, ó, hot end, mesa aquecida, os motores, fim de curso, sensor de filamento e várias outras coisas, tá? Então essa daqui é o cérebro da nossa impressora, que ela vem também com o switch para nós ligarmos e desligarmos, um cabinho USB, que não é aquele padrão normal da SKR, tá? Esse daqui eu acredito que já seja um micro USB. E nós temos também os fios para fazer a conexão do switch e depois ligar ele aqui na placa dessa forma. Então é isso aí. Vocês vão ver com mais detalhes aí quando nós formos fazer a montagem da impressora. E aqui agora nós temos a mesa aquecida. Essa daqui ela é baseada na original, tem o mesmo tamanho, todos os furos certinho. E aqui na parte de baixo nós temos os ímãs, que são os responsáveis por travar o outro plate aqui desse outro lado, para nós podermos fazer as impressões. Até porque, como aqui mesmo diz, você não pode imprimir nessa área aqui da mesa aquecida. Então tem que ter alguma outra coisa por cima para você poder imprimir. Aqui nós temos 9 furos para podermos parafusar naquele suporte da mesa. Isso aqui eu vou fazer um vídeo separado também, porque tem uma adaptação muito legal. Na montagem original, essa mesa ela é travada naquele outro suporte através de alguns espaçadores que ficam parafusados da mesa no espaçador e depois o espaçador vai parafusado naquele outro suporte. Existe uma adaptação bem legal que ajuda bastante para nós deixarmos essa mesa o mais nivelado possível. Então eu vou utilizar essa adaptação, por isso que eu nem tenho esses espaçadores que vão entre a mesa e entre o outro suporte. Eu ia fazer ele no torno, mas acabou que eu nem vou fazer. Eu já vou fazer direto essa adaptação para deixar a mesa o mais reto possível. Teve pessoas que conseguiram resultados ali de 4 centésimos de diferença para o ponto mais baixo até o ponto mais alto da mesa. E aí, se nós levarmos em consideração que uma impressão normal com uma altura de camada aí de 2 décimos, então nós temos ali uma diferença na altura 5 vezes menor do que a altura de uma camada. Então a primeira camada ela vai aderir de uma maneira bem uniforme, bem legal. Vai ficar top a sua impressão desse jeito, se nós conseguimos deixar ela o mais nivelado possível. Continuando aqui, junto com esse kit que eu comprei, ele veio também com essas folhas, tá? São folhas de PI que nós colamos no outro suporte, que seria essa plaquinha aqui, que é uma placa, acredito eu, de aço.
Então essa placa aqui, nós podemos pegar uma dessa e colar ela aqui em cima, para que nós tenhamos uma aderência melhor quando formos imprimir em cima dessa placa. Aqui nós conseguimos ver como é que ela funciona. Viemos com essa parte aqui atrás, ó. Ela tem aqui 2 ferrinhos que encaixam ali perfeito e tá feito. Ela já tá bem grudada, vocês podem ver, fica bem legal. Então, depois que acabar a impressão, você simplesmente vem, levanta essa parte, dobra ela assim e a impressão pula para fora de uma maneira bem fácil. E aqui nós temos mais algumas coisas que nós vamos utilizar para poder fazer a montagem. Aqui tem um cartucho de aquecimento já com um termistor. Tem que ser de 24 volts porque a fonte que nós vamos utilizar também é de 24 volts. Então isso daqui eu vou usar depois, quando o Hot End estiver pronto. E aqui nós temos o sensor responsável por fazer o home do eixo Z, tá? Eu acredito que a Prusa chame ele de pin da probe. Ele já vem prontinho para você poder conectar na bodyboard. Tubo PTFE, eu vou usar esse daqui vermelho, eu acredito que vai dar um acabamentinho bonitinho. Mas é só por causa disso, pessoal. Se você tiver o branco aí, pode utilizar normal, sem problema nenhum. Rolamentos lineares. Eu tenho esses daqui, são rolamentos para 10 mm, né, para eixos de 10 mm. E aqui eu fiz uma modificação na peça, pessoal, porque a Prusa Mini original ela não utiliza esse LM10UU. Ela utiliza o outro que é o LM10LUU, que ele nada mais é do que como se fosse 2 desses em um só, entendeu? Então eu tive que fazer essa adaptação. Eu não ia comprar esses rolamentos novos, já que eu tinha vários aqui em casa. Então a única adaptação que eu fiz eu modifiquei lá na peça esses encaixezinhos aqui para o rolamento não se mover. Como no original seriam apenas 2, eu fiz mais outros 2 aqui e deu um encaixe legal, ficou top. Então eu vou utilizar 4 desses daqui que são para o eixo Z. Esses daqui são os rolamentos que nós vamos utilizar no eixo X. Lá são apenas 2. Esse daqui é o LM8UU, então nós vamos utilizar aqui num eixo de 8 mm. Para o eixo Y, eu vou utilizar aqui essas buchas da iGUS. São buchas com excelente qualidade e elas melhoram também bastante a questão de barulho dos eixos. E eu estou utilizando essas daqui porque eu não tenho mais da outra, tá pessoal? O LM8U que eu tinha acabou todos, eu acabei utilizando todos, então só sobrou 2. Então eu vou utilizar aqueles 2 no X e esses daqui eu vou utilizar no Y. Vamos precisar de 2 polias, essas daqui são polias GT2 de 20 dentes, para correias de 6 mm. Então nós vamos precisar também de correia. Eu não sei qual que é o tamanho certinho que vai precisar, eu tenho os pedaços aqui. E aí depois eu falo para vocês quanto é que nós vamos precisar para cada um dos eixos, que no caso vai no eixo X e no eixo Y apenas. Bom, aqui nós vamos precisar também de uma porca trapezoidal. Aqui eu tive que fazer uma adaptação lá no carrinho do eixo Z, porque a original ela é um pouco diferente, então eu precisei alargar um pouco o furo onde ela vai encaixada lá no carrinho. Mas isso daí já está feito e ficou bem legal. Esses daqui são os rolamentos que eu vou utilizar no eixo X e no eixo Y, que é por onde vai passar as correias. A original ela não utiliza esses rolamentos, ela utiliza esse outro aí que vocês estão vendo. Mas como eu não tenho ele e eu também não quero comprar, eu vou utilizar esses daqui, porque eu utilizo na minha Core XY e funciona normal, então não tem motivo para eu gastar com essas outras pecinhas. Aqui eu tenho também alguns dissipadores, porque por algum motivo que eu desconheço não veio dissipador lá naquela plaquinha que eu comprei, mas ela precisa de dissipador de calor. Então eu peguei esses outros que eu tinha aqui em casa e vou colocar lá nela. Aqui são mais algumas peças que nós vamos utilizar lá no Hot End. Tem aqui um biquinho zerinho de 0.4 mm. Tem aqui também o conector pneumático, que é onde nós encaixamos o tubo PTFE. Vamos precisar também aqui de um cooler blower. Esse daqui é um cooler de 24 volts. E é ele que é o responsável por fazer o resfriamento das peças enquanto nós estamos fazendo as impressões. E agora por último, mas não menos importante, a fonte. Aqui vocês podem ver, essa é uma fonte de 24 volts por 8.3 amperes. Então ela é uma fonte mais forte do que a original da Prusa Mini. E ela também é bem compacta. Ela é um pouco maior do que a original, tá? Mas ainda assim ela é bem compacta. Então aqui depois eu vou imprimir uma peça para poder tampar toda essa parte aqui que fica aberta, para não ter perigo de ter nenhum curto. E vou colocar o cabo também para ver se eu consigo utilizar como se fosse uma da Prusa Mini original. Essa daqui é uma fonte de par LED, pessoal. Se vocês forem procurar aí, procura no Mercado Livre por fonte par LED 24 volts. E aí vocês conseguem achar esse tipo de fonte aqui. Essa fonte custou aproximadamente R$ 125. Ainda assim é uma fonte cara. Se você for comprar uma fonte normal de 24 volts por 10 amperes no Mercado Livre, aquelas fontes que são um pouco maiores, você consegue aí ela até por menos de R$ 80, tá? Então assim, ela é uma fonte cara, mas na questão de tamanho,
ela é bem menor do que se você for comprar outra. Então, como a Prusa Mini ela é feita para ser uma impressora pequena, para você levar para tudo quanto é lugar, quanto menor a fonte, mais fácil de você também fazer a locomoção dela por aí. Então é isso aí. Vocês viram aqui, já deu para nós darmos uma passada por cima de todas as peças que nós vamos utilizar aqui para montar uma Prusa Mini. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal para não perder a continuação, que no próximo vídeo nós já vamos começar a fazer a montagem dessa bichinha aqui. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? É isso aí, galera. Aquele abraço e tchau, tchau.